bem-vindos ao Baú do Trader. Sou o Paulo Bittencourt e já vou pedindo para aqueles que ainda não conhecem o canal, se inscreva, deixe aí o seu joinha para apoiar aqui o canal. Vou comentar com vocês a notícia que saiu na tarde de hoje. O Banco Central ele faz um cálculo, uma metodologia que é o que ele chamou de índice de atividade econômica. Tem uma diferença metodológica em relação a forma que é calculado o PIB, e a imprensa passou erroneamente a começar a chamar de prévia do PIB. Né? Como o IPCA 15, eles acham que é a prévia da inflação do mês. O fato é que no mês de maio houve uma queda muito forte de 2%. Os dados de mês para mês, eles não são tão relevantes. É melhor, eu sempre digo, melhor você olhar de uma maneira distanciada. O índice em 12 meses continua ali na ordem de 3,4%. Por quê? No mês a mês, ainda há uma volatilidade na forma que o cálculo é feito, e há sempre uma revisão. E de mês para mês, sempre há uma correção muito forte. Por exemplo, em abril, o número inicialmente publicado do IBCBR era de 0,81% na margem, né? Ou seja, de abril em relação a março. Aí foi aquela comemoração, aquela coisa toda, né? Ministro da Fazenda dando declarações alvissareiras, é o nosso trabalho, já está se refletindo. Né? Quando o número é bom, todo mundo puxa a sardinha para sua brasa. Só que agora, quando saiu o dado revisado, ele sai de 0,81 para 0,56. Então, veja a magnitude. Então, esse 2% negativo, sem dúvida que ainda vai sofrer, ou para mais ou para menos, uma revisão. Né? E aí, o que acontece? Acontece, o ministro da Fazenda, aí ele muda, ele diz assim, não, isso é muito ruim, agora desaceleração econômica, ela chegou, culpa do Banco Central, culpa da taxa de juros. Interessante que até o dado publicado em maio, né, referente a abril, estava tudo bem, estava tudo lindo, maravilhoso. Agora parece que o remédio está fazendo efeito. E aí, evidentemente, que tem todo aquele pessoal oportunista que vai lá tweetando e tal, dizendo, não, Banco Central, agora começou a aparecer a magnitude da queda. Tem aí presidente de partido dizendo, baixe 2%, baixe 2%, imagina, se o Banco Central... Então, qualquer que seja a redução na reunião de 2 de agosto, você pode ter certeza que a fulana vai lá no Twitter e fala, é pouco, é pouco. E a ministra do Planejamento, eu falei que era pouco. E aí a outra lá, Magalu, vai falar, é pouco, é pouco. E a gente vai ficar o ano de 2024 todinho dizendo que é pouco. Então faz a conta até onde tem que chegar e tal. Não vão fazer, é só lacração para aquela bolha. Né? Muito bem. Na outra ponta, nós temos o Desenrola, que começou a partir dessa data. Temos a proposta de redução de imposto da linha branca. Todas essas medidas, elas têm uma traquinagem. E na fórmula do PIB, os vários elementos que compõem o PIB, há um item, inclusive, da questão do consumo. Né? O consumo faz parte. Então, se você quer destruir uma análise de PIB, é você dar um peso para uma das variáveis em detrimento das outras. Então, você veja, por exemplo, o PIB que está projetado para esse ano. Ele está totalmente desbalanceado em relação aos outros setores. Você tem milhões de pessoas desempregadas, milhões de pessoas que não têm renda, mas você tem o agronegócio, que proporcionalmente emprega menos pessoas, com resultado muito positivo. Quando você faz as ponderações de todas essas variáveis no PIB, vai dar um PIB interessante, talvez ali chegue acima de 2%. Mas isso não significa que efetivamente na economia, a economia está crescendo 2%. É um dado meramente contábil. É como você ter um grande conglomerado que apresenta um resultado robusto, mas que ele tem ali, vamos dizer, 15%, 20% das coligadas dele em falência, em ARJ. Opa, tem alguma coisa estranha aqui. O número global foi muito interessante, mas o que está acontecendo? Que um em cada 5 das suas empresas está em ARJ. Né? Então, temos que tomar cuidado. Quando saiu o dado de IPCA de junho, e todo mundo, principalmente na imprensa,
aqueles economistas de gabinete, né? Gabinete, porque ele só fica no gabinete, olhando assim, os carros passarem ali embaixo, né? Então ele é de gabinete. Ele disse, não, muito bem, realmente houve uma deflação, que maravilha. Eu falei, cuidado, cuidado, porque nós temos que analisar eh, se a deflação não é por causa de uma recessão. Muitas vezes uma deflação pode estar relacionada com uma desaceleração abrupta já da economia, que é o que agora esse dado do Banco Central está corroborando. A inflação ela está caindo muito mais em função, são múltiplas variáveis, muito mais em função da retração. E, indo agora para o desenrola, você vai tirar quem está negativado, que deveria ter R$ 100, não vai resolver nada o problema da pessoa, ela vai continuar devendo R$ 100 que ela tem que negociar com o banco muito bem, obrigado, porque ele libera dinheiro para poder fazer mais empréstimos, aí tem a traquinagem. Você acha que essa pessoa não vai voltar a se endividar? O grande problema é você não atacar a causa. A causa do endividamento dessa pessoa é a baixa capacidade dela gerar renda. E aí ela se endividou. Ela provavelmente tem essa baixa capacidade em função da qualificação profissional dela ou porque ela está desempregada. Em ambos os casos, o que ela vai fazer a partir do momento que não estiver negativado? Ela vai tomar mais crédito, porque ela quer repor essa renda de algum jeito. Essa medida de, se for adiante, de diminuir os impostos de linha branca, é um péssimo negócio. É claro que a pessoinha lá da Magalu vai ficar muito feliz naquele carnê que ela não vai cobrar taxa Selic, vai cobrar 5 vezes mais no ano, mas ela vai empurrar aquela geladeira, aquela televisão, que vai valer muito menos daqui a um ano e meio, 2 anos. Então é um péssimo negócio. Péssimo negócio, o endividamento para bens de consumo semiduráveis, que vão desvalorizando muito rápido, né? E você não vai resolver o problema dessas pessoas na causa fundamental, que é a ausência de renda. Agora, do ponto de vista contábil, vai ser muito interessante, porque quando aparecer um trimestre, depois de um trimestre que esse programa tiver em andamento, vai aparecer naquela linha do cálculo do PIB o consumo que vem de uma maneira caindo. Vejam o CAGED, o varejo, hoje é o que menos emprega, né? Vai aparecer um valor espúrio, positivo, que é o efeito desse dinheiro indo para o consumo. Isso não quer dizer que resolveu o problema estrutural aqui brasileiro. Mas para a politicagem, o populismo, vai ser muito interessante. Dizer, não, esse programa desenrola, funcionou muito bem. Ele conseguiu emprego por causa disso? Eu quero saber se ele conseguiu emprego. Se ele aumentou a renda familiar dele depois que aconteceu isso, sim ou não. Ou ele se endividou mais, né? Que é o que eu acho que vai acontecer, dado coisas do passado, que a presidenta fez a mesma coisa e o pessoal enfiou o pé na jaca com mais endividamento, né? Bom, então ficam aqui essas análises. E para terminar, já peço aí para quem ainda não se inscreveu, não deu joinha, para terminar, tem um outro ponto bastante interessante. Há um outro fator que vai começar a segurar a economia o que resta aí desse segundo semestre, que é exatamente a reforma tributária. Vocês já viram, eu já havia comentado, pessoas mais serenas, pessoas que realmente são especialistas, ao fazer o cálculo do novo imposto de valor agregado, já tem estimativas que isso pode superar 30%. Ainda que fique ali em 27%, 28%, vai matar muito tipo de atividade, principalmente ligada a serviços. Aí o cara vai caminhar para a sonegação ou ele vai fechar. Então, esse é um outro fator que vai começar a influenciar nos dados. Porque se eu tivesse prestes a fazer uma análise de um projeto, nesse momento, você acha que eu colocaria a cavalaria na rua? Não. Seria um grande erro estratégico. A próxima filial da loja, a próxima puxadinha de uma planta industrial, próximo começar um negócio que dependa de prestação de serviços, manutenção, equipamentos, locação e tal, eu colocaria o pé no freio. Porque você não sabe qual é o novo ambiente tributário que o seu segmento de atuação vai enfrentar. Na dúvida, é melhor deixar o dinheiro lá em Tesouro Selic, ele vai caminhar
uma redução, mas uma redução suave. O que eu quero dizer com suave? É 12% agora em dezembro, né? Não mais do que isso, né? 12 a redução, né? Não dá para chegar a menos de 12. O ano que vem, algo como 11, e aí sim, a partir de 2025, aquele mergulho, provavelmente para 7%. Só que se tentarem mexer nessa velocidade de queda da Selic, as taxas futuras de juros vão voltar a subir. E aí, quando você for lá fazer o seu carnezinho, o seu crediário, eles não vão estar usando o declínio da taxa Selic, eles vão estar usando as curvas futuras de juros como balizamento da taxa que ele vai cobrar. Então, essa historinha de renova, de não sei o que e tal, vai cair em balela até o final do ano, vai apresentar um número do PIB melhorado em função dessa traquinagem, vão dizer que tiraram do negativado tantos milhões de CPFs e o cara vai dizer, mas e daí? Eu quero emprego, eu quero emprego. Não adianta com esse tipo de balela tosca, né, como sempre, aquela ideia de vai repetindo um erro, uma hora você acerta. Né? Tente fazer isso na sua vida e depois você me conta se deu certo. Então, obrigado aí pela oportunidade.